Hora da participação de Rodrigo Constantino no nosso Jornal da Manhã. O Constantino, a CCJ da Câmara aprovou nesta quarta-feira a proposta que poderá permitir que pessoas condenadas em segunda instância na Justiça comecem a cumprir pena. É um primeiro passo, tem uma longa tramitação, mas é uma boa notícia de qualquer forma, né, Constantino? Exato, Thiago, uma ótima notícia. Toda jornada começa com o primeiro passo, ainda estamos longe de reverter esse estrago causado pela decisão, na minha opinião, esdrúxula do STF, né, pela terceira ou quarta vez em uma década revendo essa questão da segunda instância, e foi muito importante, foi por 50 votos a 12, mais do que a reforma previdenciária na CCJ. Isso mostra que há um comprometimento, uma PEC do Alex Menente, do Cidadania, que realmente mexe ali nos artigos 102 e 105 da Constituição. Deixaram de fora aquela questão do texto do artigo 5º, que seria considerado ou não cláusula pétrea. Então, eu acho que esse é um caminho mais simples, acaba com os recursos especiais, extraordinários do STJ e STF, né? E isso simplificaria a questão. Ao mesmo tempo, o Senado está, na semana que vem, né, porque o PT conseguiu aí adiar por alguns dias, pedindo vista, mas na semana que vem o Senado também vai votar um projeto paralelo que mexe com o Código Penal, né? Quer dizer, são dois projetos tramitando aí nas casas, para tentar reverter o estrago feito pelo STF. Eu recomendo ao nosso ouvinte, nosso internauta, o excelente texto do Roberto Macedo no Estadão hoje, com base numa entrevista dada pelo ex-ministro do STF, Sidney Sanches, onde ele argumenta exatamente aquilo que muita gente já tem falado, né, mas de forma muito objetiva. Após as duas primeiras instâncias, esgota-se os recursos de mérito. São esses juízes que olham as provas do crime, né? Então, depois já existiam recursos para eventuais erros processuais, o habeas corpus, medida suspensiva. Então, tudo isso que foi feito pelo Supremo realmente chocou muito. Ficou parecendo, é inegável, que foi feito sob medida para soltar certos bandidos, e aí acaba, para soltar Lula, Dirceu e companhia, acaba soltando um monte, gerando instabilidade jurídica, tudo muito feio. Então, só tem um caminho de reverter isso agora, é esse caminho aí, pelo próprio Congresso, vai dar mais robustez, pelo menos acaba com esse espaço, com essa margem hermenêutica para truques por conta de alguns ministros ali que querem realmente manter a impunidade no país. Então nós temos que aplaudir, mas pressionar. É um pequeno passo, como você disse, um primeiro passo. Eu, inclusive, aplaudo a iniciativa da Jovem Pan, que está comprando essa briga, né, assim como comprou a da reforma da Previdência. Ou seja, precisamos colocar pressão da sociedade para que esses congressistas, esses parlamentares continuem levando adiante essas mudanças. Eu acho que as duas são desejáveis, né, tanto no Código Penal como nos artigos 102 e 105 da Constituição, porque vai acabar com esse espaço para malandragem de eventuais ministros do Supremo que mais parecem advogados criminais. Agora, Constantino, sobre essa polêmica que a gente acabou de debater aqui sobre a placa no Congresso, queria saber a sua opinião sobre isso. O que você achou? Caiu a nossa conexão com o nosso Rodrigo Constantino, falando também sobre essa polêmica envolvendo a história da placa, e depois a situação foi contornada pelos próprios congressistas. Daqui a pouco o Constantino complementa. Bruno Garchagen, quer complementar? Eu nem acho que tem polêmica, não. Tem dois lados errados numa questão que é bastante simples, mas o discurso público é sempre no sentido de dizer que o policial está errado e que o criminoso é que tem que ser salvo, o que é uma perversão completa do debate público e daquilo que a gente tem de mais valoroso dentro da sociedade brasileira. A ética, a moral, e saber exatamente o que é certo e o que é errado. Aí fica essa turma aí querendo relativizar a verdade, relativizar o que é certo, é absurdo. Bom, a gente está retomando aqui o contato com o Rodrigo Constantino. Por favor, Constantino, complemente. Eu acompanho aí a opinião do Bruno. Eu acho que ninguém está certo nessa história, porque parlamento, como disse o Josias, é a casa da palavra, parlamentar, é falar. Então, ali, a arma utilizada, a única aceitável, é realmente a da palavra. Então, cabia ao deputado reagir verbalmente e não partindo para o ato, para a ação. Então, ele está errado em ter reagido dessa forma, ponto. Agora, isso reacendeu todo um debate em relação a essa mensagem que a esquerda costuma disseminar há anos no país, que é inaceitável também.
que é pintar toda uma corporação que ganha uma miséria, sobe morro despreparada e com pouco armamento para enfrentar bandidos altamente armados e depois ainda tem que ficar, para proteger a população, inclusive pobre, e depois tem que ficar ouvindo a elite do Leblon ou da Vila Madalena falando que bandido é vítima da sociedade e pintando a polícia como a criminosa. Veja, vários aproveitaram de forma oportunista para falar em genocídio de negros no Brasil. Até a Marina Silva pegou carona nisso. Isso é inaceitável. Falar em genocídio de negro no Brasil é uma coisa inaceitável. É como se a polícia estivesse matando deliberadamente as pessoas por serem negras. E ainda usam estatística para comprovar isso. Ah, mas mais negros morrem na polícia. Essa turma precisa voltar para a aula básica de estatística. Tem mais de 90% da população carcerária no país formada por homens. Isso não quer dizer que seja o feminismo a causa disso. Chama-se correlação espúria, não há elo causal entre uma coisa e outra. Mais negros morrem porque mais negros, pardos, moram nas periferias, onde são dominadas por criminosos, traficantes. Esse é o problema, onde há confronto direto com polícia. Então não tem nada a ver com a cor da pele, com a raça, que é um conceito sequer científico e no Brasil impraticável, porque 40% se considera mestiço. Eu recomendo ao nosso internauta, ao nosso ouvinte, o artigo do Hélio Lopes, deputado Hélio Lopes, Hélio Negão, na Folha de São Paulo, hoje também a entrevista que ele concedeu ao jornal O Globo, falando dessa confusão toda. E vamos superar essa coisa de mentalidade segregacionista, né, com base em raça. Isso apenas fomenta o racismo. Vamos olhar indivíduos. A esquerda insiste numa narrativa que é absolutamente despropositada, ideológica e que pinta a polícia com cores fascistoides e racistas, o que é inaceitável. A polícia merece o nosso respeito. Participação ao vivo de Rodrigo Constantino aqui no nosso Jornal da Manhã.